Para começar, eu vou descrever duas cenas. Eu não vou passar por causa do meu exercício escrito e tal, mas eu vou descrever duas cenas. A primeira é uma cena do Tropa de Elite, que é um momento que, de uma certa forma, ele é filmado como diversas vezes acontece no filme. O protagonista, que é o Capitão Nascimento, entra na sala de casa e encontra a esposa Rosane. E eles ao longo do filme, tem diversas conversas, porque ele está se aposentando e saindo do BOPE, e existe um lado dele pressionado, entre aspas, por o desejo de sair, mas não encontrar um substituto. E ele, nessa cena especificamente, ele acabou de ter um momento tenso no batalhão. Ele chega em casa e a esposa mais uma vez fala se ele já escolheu quem vai ser o substituto dele, e ele, de repente, muito enraivecido, briga com ela, fala que ela não pode falar nada do batalhão dele, que quem manda ali é ele. E então ele, depois dessa explosão, ele vai para o banheiro e, de novo, uma coisa que é recorrente no filme, porque ele tem uma crise, ele está com crise de ansiedade. Então, em diversos momentos do filme tem esse momento do banheiro em que ele se olha no espelho e olha para a mão dele, ele está tremendo e ele toma um remédio de ansiedade. E nesse momento, depois que ele briga com a esposa e fala sobre o batalhão e que manda ali é ele vai no banheiro para nós imaginamos tomar esse remédio, e ele olha para a mão e a mão dele está firme, ele não está tremendo e ele não precisa mais do remédio. Essa é a primeira cena. A segunda cena, do Branco Sai Preto Fica, é talvez a cena mais emblemática do filme. O Marquinhos, que é um dos 3 personagens que a gente acompanha no filme, está numa espécie de descampado e ele toca fogo num sofá antigo que a gente vê ao longo do filme como sendo um sofá onde ele esconde coisas referentes à própria memória e o seu passado. Ele ronda um pouco esse sofá e a gente vê, de uma certa forma, um personagem que foi mutilado pela polícia, pela violência policial, e que, num sentido amplo, tem um suicídio ali, né? De alguma forma. Ele está buscando alguma coisa com isso. Eu cito essas duas cenas porque elas, para mim, são muito significativas do que eu entendo como sujeito a crise do sujeito para o cinema brasileiro contemporâneo, mas principalmente nesses 2 filmes, assim, e principalmente como o uso que eles vão fazer da violência, e uma associação que eu acho importante de se fazer da sujeição com a violência, assim. E eu acho que esses 2 filmes são muito interessantes para se pensar essa associação. Então, assim, o sujeito, só fazendo um quadro, né? Assim, o sujeito tem um marco paradigmático que é o sujeito cartesiano, né? Que basicamente é o paradigma do sujeito no mundo moderno, que ele é definido pelo ser enquanto seus pensamentos e seus atos, e a fórmula famosa do penso, logo sou / existo, dependendo da tradução, marcava de uma certa maneira uma centralidade do eu que era muito própria da virada no século XVII, a virada iluminista. Mas a partir do meados do século XIX a gente vai encontrar principalmente 3 pensadores, Marx, Nietzsche e Freud, que vão de uma certa forma fazer o descentramento do eu, e vão introduzir uma crise nesse sujeito cartesiano e mesmo a ideia de sujeito não mais como única, né? Assim, como centrada. No caso do Marx, vai ter o reconhecimento das forças produtivas como
e aspectos econômicos e políticos para o centro da discussão sobre o ordenamento social, né, e do sujeito. O Nietzsche vai discutir relações de força e poder nessa regulação, nesse ordenamento, e o Freud vai introduzir uma nova forma de entender o inconsciente que vai tomar a primazia na constituição do sujeito. Então, assim, pensando nesse quadro, para mim a ideia de sujeito aqui é um sujeito que vem principalmente da psicanálise, assim, que é aquele que é um indivíduo que se constitui pela inserção numa ordem simbólica que vem antes dele, numa relação com um outro que se dá através da linguagem. Nesse sentido, eu vou tomar emprestado aqui uma questão da Gayle Rubin, quando ela fala sobre economia política do sexo, que ela descreve um pouco o processo psíquico que se dá na conformação da sexualidade biológica que ela chama de enculturada em identidade de gênero. E eu gosto muito da descrição dela porque ela basicamente faz disso um ato de violência extrema, né? O sujeito vai lidar com a ideia de que existem certos papéis que ele pode assumir, certos papéis que ele não pode assumir, e esses papéis, isso implica mesmo uma tomada de consciência que está para além dessas pessoas, do indivíduo, né? E aí, tomando em conta essa noção, eu queria expandir esse processo exatamente da identidade de gênero, sem diminuir, mas ao contrário, eu acho que isso me parece um paradigma interessante de se pensar, os próprios seres como um campo de possibilidades que, ao serem inseridos nessa ordem simbólica, eles vão ser violentamente enculturados, né? E eu acho que é esse processo violento que esses dois filmes vão, de uma certa maneira, vão lidar, assim. No caso do Tropa de Elite, eu vou começar por ele, só porque ele é mais antigo, mas veio primeiro, tem uma outra questão também, mas o Tropa de Elite, ele também formalmente ele é um filme cindido, assim. Ele se divide em duas partes. Na primeira parte a gente acompanha a trajetória de dois policiais, que são Neto e Matias, que estão de uma certa forma se inserindo no sistema da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles estão de uma certa maneira também formando esse seu sujeito policial, assim, eles não entendem como funciona a polícia. Em paralelo a isso, a gente acompanha o trabalho do capitão Roberto Nascimento na liderança de operações para manter a ordem pública por causa da estadia do Papa João Paulo II na cidade, né? Já na segunda parte, essa primeira parte ela tem um laço, né? Começa numa ação num baile funk feita pelo Neto e Matias e termina quando essa sequência volta, tem um flashback de 6 meses e ela termina de novo nessa ação. E aí na segunda parte o filme retrata o processo de ingresso e treinamento de novos membros do BOPE, numa trajetória de formação que envolve o Neto e o Matias, sob a tutela do Nascimento, que está buscando o seu substituto para poder se aposentar, e esse é o contexto da cena que eu descrevi no começo. Então, se a gente não entende essas partes como filmes distintos, assim, ou se elas estão costuradas no filme, é porque o Tropa de Elite tem uma voice-over que faz reflexões ao longo do filme inteiro, e essa voice-over é do personagem interpretado pelo Wagner Moura, assim. Então, ao longo do filme, ele vai descrevendo com atenção o funcionamento do sistema corrupto que tomou conta da Polícia Militar do Rio,
fazendo dela uma espécie de representação de todo o sistema político brasileiro contemporâneo. Isso vai ficar mais claro no Tropa 2, mas deixa isso para lá. O BOPE, então, nesse sentido, o BOPE aparece como uma solução que mesmo dentro do sistema está um pouco à parte dele, né, por causa do que a gente vai ver na segunda parte, um processo rigoroso de seleção que vai tirar os corruptos e os fracos e vai manter só os policiais que têm uma certa força física e também de espírito. Assim. Esse é o jogo que o filme faz. E então a gente precisa, uma chave importante que eu acho para entender essa voz é desse personagem que também está narrando a sua crise de sujeito. E que crise é essa, né? Tipo, ele está para aposentar porque ele quer se dedicar mais à família, a esposa está grávida do primeiro filho, ao mesmo tempo ele não quer deixar qualquer um no lugar dele, ele quer ele quer alguém que seja tão bom quanto ele, então isso adia sempre a escolha do substituto, e isso se coloca na segunda parte do filme com mais força, em que o personagem se mostra claramente dividido assim, entre o pai de família, entre dois, como chamar de dois tipos, né, que convivem nele, o pai de família e a máquina de matar da corporação assassina. Essa crise já está posta no modo como ele se identifica ao longo do filme. Assim, né? No ambiente familiar ele é conhecido como Roberto ou Beto pela esposa, e no ambiente do trabalho ele é sempre chamado de Nascimento. Então existe já uma relação que divide esse sujeito em duas identidades. Isso eu acho que se acentua mais quando a gente pensa um pouco nesse sobrenome dele, a contradição entre o nascimento e o rastro de morte que o acompanha o filme inteiro, né? Ele é um assassino e contumaz. Mas o filme também, de uma certa maneira, faz essa relação entre nascimento e morte com o filho do Roberto que está nascendo, os recrutas estão entrando na polícia, depois no BOPE, e que precisam de uma certa forma também se encontrarem, mas o signo do filme é o signo do extermínio, e isso é uma carga forte assim, do Tropa de Elite. Tanto que uma coisa que eu acho significativa é que a última cena, né, que é o momento em que se termina a formação do substituto do Capitão Nascimento, que no caso é o Matias, ela se dê com um assassinato, que é uma vingança, o extermínio do inimigo, entre aspas, e a coisa curiosa para mim também é que esse momento seja filmado numa subjetiva do baiano, que é o traficante que está sendo assassinado pelo Matias, e a arma esteja apontada para nós, né? A gente assume também esse ponto de vista. Então, aquela cena que eu acho que está bastante significativa da primeira parte é porque ela, de uma certa maneira, coloca a questão de como que o sujeito, no caso do Capitão Nascimento, o Roberto Nascimento precisa escolher nesse processo entre esse pai de família e essa máquina de matar, entre ser o Roberto ou o Nascimento. E ainda que ele expresse o seu desejo por ser o Roberto ao longo do filme e assumir essa identidade do pai de família, é o Nascimento que vai, no fim das contas, ser o sujeito predominante, vai ser a identidade predominante no final do filme. Ele vai ser aquele que vai vencer, assim. Eu fico pensando um pouco, jogando no ar, se essa não seria uma crise também, a crise que aconteceu com o Brasil, assim, né? Ainda que
da família tradicional brasileira, que fica nesse conflito entre o pai de família e a máquina de matar. Essas coisas se confundem bastante hoje. E essa questão da máquina de matar coloca assim, o Tropa de Elite, para mim, como uma inflexão do uso da violência de um jeito diferente do que estava acontecendo no cinema brasileiro até ali, porque a violência deixa de ser um dado que tem uma carga trágica. Só para lembrar alguns filmes, o Ação Entre Amigos e o Invasor, do Beto Brant, os personagens se dão mal ao tentar resolver as questões, seus conflitos pela violência. Os filmes do Cláudio Assis, em geral, a violência está reservada para um lado obscuro do ser, e mesmo das micro-sociedades que ele aborda, ou ainda também um sinal de barbárie que tem que ser superada, como é no caso Cidade de Deus, em que o personagem precisa sair dali para fugir do rastro da violência. O Tropa de Elite, de uma certa forma, pontua que a violência pode ser uma solução, ou é uma solução como ordenação social e resolução do inconciliável, numa chave da ordem policial, a contenção do extermínio da população pobre e preta das periferias brasileiras, E aí, nesse sentido, vou estourar um pouquinho. E aí eu acho que é onde a gente encontra o Branco Sai Preto Fica, porque ele é o reverso do Tropa de Elite, dialogando com essas questões do sujeito e da violência, mas no outro campo, porque a gente tem duas personagens que são protagonistas do filme e que são vítimas dessa violência policial, que marcaram seus corpos de maneira irreparável e que preenchem os requisitos que o Tropa de Elite, de uma certa forma, pontua como do inimigo, assim, homens negros, pobres, residentes da periferia. São os indivíduos que têm que ser contidos ou exterminados. Eu não sei quem lembra da música O Haiti, do Caetano e do Gilberto Gil, mas para mim é sempre uma frase muito forte quando eu penso no Branco Sai Preto Fica, que é essa questão do pretos, pobres e mulatos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, e todos sabem como se trata os pretos, E é um pouco esse o regime que o filme do Adilei se coloca, assim. E aí eu acho que o filme, para pontuar essa questão do sujeito, ele vai, na verdade, trabalhar sobre o espaço e sobre o tempo, No espaço a dificuldade de locomoção do Marquinhos do Choquito, por causa do corpo mutilado, um deles ficou paraplégico, o outro perdeu uma perna em ações policiais. A oposição entre a ocupação do espaço residencial, onde de uma certa forma eles fluem com tranquilidade, e o espaço público, que é interditado a eles, principalmente na noite da Ceilândia. A proibição, que faz parte da fábula do filme, do translado entre a Ceilândia e Brasília, em que eles precisam de um passaporte específico para poder entrar no plano piloto, e isso não é acessível a eles precisam falsificar o passaporte e tal. E também no tempo, eu penso mais na desarticulação que o filme promove entre passado, presente e futuro, que talvez encontra no terceiro personagem do Dimas Cravalanças a sua síntese, assim, que é um personagem que está apartado do seu tempo e que acaba ficando preso no que seria esse futuro próximo, que é o nosso tempo, que é muito parecido com o nosso tempo e semelhante, quase coincidente. Mas também o uso da memória, do material de arquivo, das fotografias que a gente vê povoando o filme, a música que traz lembranças sobre os bailes em que os bailes de dança que eles frequentavam,
e mesmo a forte incidência da noite, né? O filme divide muito claramente noite e dia, assim, é muito marcante o quanto que é um filme noturno. E a noite é um signo do imprevisto, né? E eu acho que tudo isso se condensa um pouco na ideia do container, que é onde o Dimas Travalança passa a maior parte do tempo, e que é um ambiente que de uma certa forma regula ou serve como inspiração também para as casas do Marquinhos e do Choquito, assim, que são espaços onde eles se contêm, né? Assim, eles são contidos, são caixas de reverberação da memória, assim, são lugares de proteção deles, mas ao mesmo tempo são uma prisão imposta pelo ordenamento social vigente. E aí eu chamo a atenção para o motivo das grades, que é muito, muito presente, especialmente na casa do Marquinhos, assim, né? E aí essas partições acabam virando uma grande coisa do filme, entre centro e periferia, passado, presente, futuro, imaginário e concreto, memória e presença, música e ruído, noite e dia, assim. Mas aí aquela cena inicial, a cena que eu descrevi no começo, eu achei ela importante porque exatamente ela pontua para nós espectadores que antes do atentado terrorista que o Marquinhos vai praticar com a ajuda do Choquito, ele um pouco se livre das suas memórias, um pouco do sujeito o qual ele foi imposto, né? O sujeito que foi construído para além dele, né? A ordem social, a ordem simbólica que o colocou naquele lugar. Existe um desejo de uma certa forma construir um outro sujeito pleno de potência que possa retomar o rumo da vida, e a violência entra aí então como uma espécie de mecanismo e o atentado terrorista como uma espécie de possibilidade de retornar ao início, assim, chamando a atenção para o último plano do filme, que é algo que já vem acontecendo ali. O Dimas Travalança está meio perdido em escombros que a gente supõe serem os escombros das construções de Brasília, ou o filme nos leva a identificar assim, e a semelhança que aquilo tem com as fotografias do Tomás Farcas da construção de Brasília e o conjunto de ferragens e uma iconografia que é muito própria também da arte moderna entre destruição e construção, e que eu acho que é muito marcante nesse caso. E aí, só para terminar, eu acho importante a gente pensar então nesse sentido da violência nos dois filmes, porque é um sentido da violência que eu acho que vai permear o cinema brasileiro dessas 2 décadas, assim, né? O Tropa de Elite vai mudar um pouco o modo como a violência entra, como eu falei. A violência passa a ser uma opção para lidar com as questões, com as fraturas históricas que inconciliáveis, né? Que a Nova República não conseguiu resolver nem atacar, e a violência no Tropa de Elite passa a ter esse sentido. Mas o Branco Sacrifica também acho que vai, de uma certa forma, se aproveitar desse impulso de extermínio para ressignificar o sentido da violência, para fazer um pouco o que o Benjamin fala na crítica dele à violência, de uma instauração de uma nova ordem, assim, né? Ele fala em direito, seria direito como ordenamento, né? Então, assim, enquanto a máquina de matar e a polícia buscam de uma certa forma reintegrar a ordem dominante, né, que se baseia no monopólio estatal da violência e, portanto, parte de uma ideia que está instaurado, no caso do Benjamin, na polissemia que a palavra violência em alemão tem, que em português escapa um pouco, mas é que em alemão
violência tem relação direta com a palavra poder, porque ela é uma subjetivação de um verbo que significa reinar ou imperar, então tem uma relação com um poder instituído, com poder mesmo, poder simbólico. E o monopólio estatal da violência é uma transmissão de poder que o povo dá ao Estado, em alguma medida, e o Branco Certifica, de uma certa forma, vai propor que uma retomada desse poder através da violência. A violência vai aqui instaurar uma nova ordem, ela vai tentar reorganizar o equilíbrio de forças ou, no mínimo, desestabilizar o Estado vigente, assim. E eu acho que isso vai ter uma influência gigante no que no cinema brasileiro de então e de pós Branco Certifica, e essa não conformidade com os lugares reservados para esses sujeitos, né? Assim, sujeitos tiveram para esses sujeitos do modo como o ordenamento se colocou no Brasil contemporâneo. E aí, bem, eu acho que, minha opinião pessoal é que eu acho que, em vista do que anda acontecendo de violência nos diversos cantos do país, né, o Rio de Janeiro eu acho que é o caso mais paradigmático assim, do que está acontecendo, mas essas violências estão acontecendo hoje em todos os cantos do Brasil. Não que não acontecessem antes, mas agora elas se tornaram, elas são políticas de Estado, elas são um projeto de Estado. Então, em vista desses acontecimentos, eu acho que essa retomada de poder popular talvez ela seja algo urgente, necessária, e é importante a gente ver como o cinema brasileiro vai enxergar isso daqui para frente. E é isso.